Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Comumente, no ano litúrgico, nós temos muitas celebrações de Maria que vão em decorrência de uma celebração do Cristo. Então, hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, que é sempre no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Celebrar Maria ou celebrar os santos é sempre celebrar a força do mistério pascal na vida dessa pessoa. Então nós não celebramos diretamente Maria, mas a obra da ressurreição do mistério pascal de Cristo, que produziu frutos concretamente hoje nessa memória na Virgem Maria. E vejam que como importância litúrgica é muito menor, porque nós temos na estrutura do ano litúrgico as memórias, que é uma celebração de menor importância. Depois nós temos as festas e as solenidades. Então a solenidade é o domingo, é a solenidade. Então a solenidade do Sagrado Coração de Jesus ou de Corpus Christi. Mas hoje nós, da Virgem Maria, dessa vez nós temos uma memória. Não é uma solenidade, mas uma memória. Temos sim ao longo do ano algumas solenidades da Virgem Maria, como por exemplo a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria. Na antífona de hoje, meu coração exulta porque me salvais, cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías, a descendência do meu povo será conhecida entre as nações. Já na interpretação que nós fazemos do proto-evangelho, aquela promessa que se faz aos nossos progenitores de que a descendência vai esmagar a cabeça da serpente, nós interpretamos que aquela descendência é a Virgem Maria. Então, que ela que esmaga a cabeça, ou então o filho da Virgem Maria. Então, que existe a possibilidade de uma interpretação ou outra. Mas veja que, comumente, nós representamos a Virgem Maria pisando a cabeça da serpente. É aquela mulher do Apocalipse que esmaga a cabeça da serpente, ou seja, do pecado, do tentador. E o texto de hoje promete uma descendência, a descendência do meu povo, que será conhecida. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. A alegria porque a salvação está chegando. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Se nós entendermos como justiça de Deus, que é o modo de Deus de expressar a sua misericórdia, então Deus fará mostrar, ver a sua misericórdia. Mas em decorrência desse modo de agir de Deus, que é misericordioso, nós temos a justiça humana, a nossa justificação. Então, nesse caso, uma outra palavra para isso é santidade. Então, Deus fará ver a sua santidade. E a santidade de Maria é aquela que é uma, por excelência e uma exceção no modo salvífico de Deus agir. Porque se para nós a justificação foi apagar a mancha do pecado que nós herdamos, em Maria foi preservar, por isso a Imaculada Conceição. Então é uma santidade que chama a atenção de todos os povos. No Salmo de hoje, nós vamos rezar com 1 Samuel, capítulo 2. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Na verdade, em Maria, nós vemos isso. A Virgem Filha de Sião, que é o nome que é chamada a cidade de Jerusalém, mas Maria também é a Virgem, quer dizer, aquela que é frágil, aquela que não teve filho, aquela que não é uma honra, como para nós a virgindade pode ser entendida como uma honra de alguém que se consagrou ao Senhor. Nos textos bíblicos, não. A honra era ser mãe. Então, em Maria nós vemos o fraco que se torna forte. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril. Então, no Cântico de Maria, no Magnífica, ecoa
isso que nós estamos rezando aqui. Quando Maria contempla o modo como Deus foi agindo na história e foi invertendo os valores do mundo para mostrar a sua misericórdia. É o Senhor que dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente. Hoje, no Evangelho, nós temos aquele episódio de quando Jesus tinha 12 anos e estava no templo. Nós aclamamos esse Evangelho com a expressão de Lucas 2, bendita é a Virgem Maria, que guardava a palavra de Deus, meditando-a em seu coração. Então, começa com uma constatação. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Então, eles são pessoas de vida de igreja, de uma vida ligada ao templo de Jerusalém, que cumpriam aquilo que se prescrevia. Essa peregrinação era prevista mais de uma vez por ano, mas não era fácil se locomover naquele tempo. Então, era uma peregrinação que já era muito difícil, algumas pessoas já não iam. E aqueles que eram mais cuidadosos peregrinavam todos os anos ao templo de Jerusalém. Por isso essa expressão de Jesus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. E dizer isso é dizer que eram pessoas cuidadosas de uma vida eclesial, de uma vida da prática da lei. Quando Jesus completou 12 anos, e esse completar 12 anos quer dizer um fato que é 12 anos era a maior idade de um menino em Jerusalém. Quando era uma criança, o menino podia ir com a mãe ou com o pai. E era a última vez que ele podia ir, era com 12 anos, com a mãe ou com o pai. Isso explica por que Maria pensava que Jesus estava com José, José pensava que estava com Maria. E então subiram como era de costume. Mas o menino ficou em Jerusalém. Maria e Jesus então começam a procurá-lo. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram. 3 dias, lembram uma outra coisa? Que Jesus também vai ficar no túmulo 3 dias. Então, os 3 dias da morte de Jesus. Aqui já é um prenúncio desse distanciamento, desta experiência que faz a igreja de estar 3 dias sem o seu Senhor. Então, quando voltam, o menino estava sentado ali, escutando e fazendo perguntas no meio dos mestres. E todos estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: veja, aqui, essa frase demonstra uma coisa, que os santos não estão prontos. Eles precisam de crescimento. Maria vai dizer uma coisa a Jesus, que Jesus vai responder docilmente, corrigindo-a, e que mostra que Maria ainda tem que compreender quem é esse seu filho. Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Este pai que Maria fala é José. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Esse pai que Jesus responde é Deus. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Então, aquilo que vai acontecer muitas vezes nos evangelhos com os apóstolos, mas que também aqui, Maria e José, os dois não conseguem compreender aquilo que Jesus está dizendo. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré. Então, Jesus corrige a expressão de Maria, mas volta, era-lhes obediente, volta com eles, obedecia. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Então, sua mãe escutava e fazia discernimento, ruminava a palavra de Deus. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve sempre ser um incômodo, que nos chama à conversão, que nos chama a guardar no coração, como fez Maria. Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no coração do Espírito Santo, no imaculado coração de Maria, concedei que, por sua intercessão, nos tornemos um templo da vossa glória. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.